Estamos de volta com o nosso Conexão Jovem. Eu já falei no primeiro bloco, mas eu quero reforçar. Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos, um estudo bíblico para jovens. Aqui tem vários temas bacanas para você estudar, vários temas atuais. Luciana, como é que eu faço para receber esse presente em minha casa? É muito simples. Manda um e-mail para a gente, conexãojovem@novotempo.org.br, com o seu nome completo, endereço, que você vai receber esse presente aí em sua casa. Olha só que legal. É um presente da Novo Tempo e do Conexão Jovem. E agora a gente vai bater um papo muito sério. Mas qual é a esperança, Luciana, que eu tenho quando eu perco um ente querido, uma pessoa muito próxima da minha família? Essa galera tem um testemunho legal para dar pra gente e vai contribuir muito para as nossas vidas. Olha só que legal, Rômulo, roda o VT. Em 2009, eu perdi a minha avó, e 2 semanas depois eu perdi uma prima, e 3 semanas depois eu perdi o meu pai, que foi a perda assim, que mais mexeu comigo. Eu estava no 3º ano do ensino médio, foi no último dia de aula que aconteceu, a despedida, na verdade. Eu me despedi da minha amiga e fomos para casa, 1 semana de férias. A gente recebeu a notícia que ela morreu. Foi muito impactante pra gente, que a gente era uma turma muito unida e foi bem esquisito, porque pra mim, pelo menos, foi a primeira pessoa que eu perdi próxima de mim. Eu vejo em seus olhos quem eu quero ser. Eu tenho em um sorriso o meu amanhecer, mas sei que é difícil crer. No ano de 2006, um tio bem chegado, ele morava na Bahia, no interior da Bahia, em Valença, e ele, devido a uma série de fatores, estava sofrendo de uma grave depressão, estava bem mal mesmo, levando a um estágio assim de problemas mentais muito forte, e ele acabou cometendo suicídio. É um aprendizado assim, diário, porque às vezes no momento a sensação que a gente tem é que tipo, a pessoa viajou, a pessoa está longe, mas assim, a cada dia que vai passando, após vários tempos, acho que depois de muito tempo você vai ficando pior, porque aí você não recebe ligação da pessoa, você não vê mais a pessoa, daí tipo, a sua ficha vai caindo, tipo, não tem mais aquela pessoa, então é uma coisa que é para a vida inteira, então cada dia você vai aprender a lidar com isso, não tem nenhuma receita assim, mas eu digo que a palavra de Deus, que a Bíblia ajuda muito nesse momento. A gente olha assim para a pessoa e vai deixando o tempo passar, às vezes não aproveita tanto a presença da pessoa enquanto ela está perto, e naquele momento realmente me deu uma saudade intensificada de ter passado mais tempo com o meu amigo. A situação da morte é uma coisa muito triste para todos nós seres humanos, até porque nós temos a necessidade de desenvolver laços afetivos bem fortes com algumas pessoas, aquelas que estão próximas de nós. Você perder um parente, você se ver sem alguém que você tanto ama, te causa uma tristeza muito profunda. E até hoje, a única coisa que eu encontrei como refúgio para essa tristeza foi a palavra de Deus. Bem, a Bíblia é clara, diz que a pessoa dorme, sono profundo, e quando Jesus voltar, a pessoa vai se levantar para se encontrar com Jesus, no caso, na primeira ressurreição, né? Mas sei que é difícil crer. Mas não deixe a tempestade cobrir sua vontade de atravessar as nuvens e viver. Ninguém gosta de receber notícias sobre morte, mas como eles comentaram também, a esperança que a gente tem está em Jesus, é a volta dele. Então eu tenho que ter a minha consciência de que se eu morrer hoje, e se eu estiver firmada na verdade, se eu estiver de bem com Deus espiritualmente, eu tenho certeza que no dia que Jesus voltar, eu não vou poder dizer que eu morri, mas eu apenas adormeci. E vou poder acordar e ir para o céu junto com Jesus. Acho que essa é a esperança que todos nós devemos ter. É bem difícil lidar com a separação e perder esse sentimento de saudade, é muito forte. E para lidar com a saudade, eu acredito que não tem uma maneira exata. Saudade é uma coisa que sempre vai existir.
você nunca vai vencer o sentimento de saudade. Ele sempre está presente na sua vida, porque não tem como você repor uma peça tão importante assim na sua vida. Cada pessoa é única, é insubstituível, então você nunca vai conseguir repor. O máximo que a gente pode fazer é sonhar com um dia poder abraçar de novo aquela pessoa a quem a gente tanto ama. É assim que a gente lidar com a saudade, eu acredito, esperando reencontrá-la. Esperar no Deus que vai além das circunstâncias, palavras ou distâncias. Transforma o medo em força pra vencer e olha o horizonte que não está tão longe, não. E espere nesse Deus que vai Acho que a gente tem que trabalhar bastante a saudade, porque isso afeta bem o psicológico. Então, evitar ver fotos, não ficar lembrando assim muito tempo e se firmar na esperança da volta de Cristo. Hoje, eu vejo isso como, tipo, é a coisa mais importante da minha vida. Então, tipo, eu tenho que encontrar Ele de novo e eu tenho que estar preparada. Isso me motiva a cada dia ter um relacionamento com Deus, buscar a Deus de todo o coração para eu estar preparada para encontrar com Ele. A maneira como Deus julga, como Deus vê as pessoas é totalmente encoberta para nós seres humanos. A Bíblia ela não dá detalhes a respeito do julgamento de Deus para com nós. Não sabemos o critério que Ele vai usar. A única coisa que nós temos conhecimento é do maravilhoso amor de Deus, da maravilhosa capacidade perdoadora que Deus tem, da misericórdia dele. E eu acredito sinceramente que no momento em que Deus olhar para cada pessoa deste mundo, for julgar a sua vida, for olhar as suas ações, Ele não vai levar em consideração talvez uma doença que deteriorou a sua capacidade de pensar e discernir as coisas. Deus não vai levar em consideração o conhecimento que você não teve. Deus não vai levar em consideração nada que possa te prejudicar. Mas Deus ele vai estar sempre preocupado em ver qual foi o seu melhor e quais foram os reais motivos que te levaram a fazer isso. Por exemplo, o meu tio ele estava numa situação muito terrível de doença, depressão, e eu não o culpo por ter cometido suicídio. Ele provavelmente estava em um momento de insanidade, talvez até mesmo loucura, e acabou cometendo este ato. Eu acredito que Deus não vai levar isso em consideração. Deus vai levar em consideração toda a vida dele. E o momento de doença, Deus simplesmente perdoa porque é algo que não estava dentro dele. Ellen White, na verdade, fala que no céu nós teremos muitas surpresas, porque lá estarão pessoas que a gente imaginava que não estariam e não estarão pessoas que a gente pensava que estariam. Então, acho que esse é o ponto-chave. A gente nunca vai poder dizer fulano não vai para o céu ou fulano vai para o céu, porque a gente não sabe. Realmente quem sabe disso é só Deus. E essas foram as matérias do Conexão Jovem de hoje. Espero que você tenha gostado. Mas antes de fazermos o nosso fechamento, eu quero dar um recado especial. Já falei aqui no programa, no primeiro bloco. Olha só o que eu tenho em minhas mãos. O nosso estudo bíblico para jovens. Se você quer receber esse presente em casa, o Conexão Jovem quer te dar, manda um e-mail pra gente, conexãojovem@novotempo.org.br, e você vai recebê-lo em sua casa. Mas agora chegou o momento de sentarmos e discutirmos sobre as nossas matérias de hoje. E quem está aqui é um convidado muito especial, o Dr. Luíde Braga. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Luciana. Passe aqui mais vezes no Conexão Jovem, será sempre bem-vindo. Muito obrigado. O Dr. Luíde, ele cuida da parte jurídica da nossa igreja em toda a América do Sul. É muita responsabilidade, hein, doutor? Muita responsabilidade e a equipe também é grande. Agora me diga uma coisa, hoje o pessoal que está em casa viu uma matéria sobre concurso público, jovens que se dedicam, que são concurseiros, né? Passam a vida estudando para passar em um concurso. Por que em Brasília os jovens têm tanto essa prioridade, doutor? Porque em Brasília você tem, Luciano, o maior número de órgãos públicos, né? Você tem o Congresso Nacional, você tem o Supremo Tribunal Federal, você tem todos os tribunais superiores, você tem a Caixa Econômica Federal, a sede do Banco do Brasil, os Correios, as empresas públicas e as agências. Então o número de locais para servidores públicos tende a aumentar
aumentar muito em Brasília. Por isso essa concentração. Agora, no Brasil inteiro está aumentando muito o número de concursos. Deram uma suspensão, pararam um pouco agora, mas a tendência é aumentar cada vez mais. Em todo o Brasil, né? Sim, pelo próprio sistema de governo que nós temos. Agora, é o seguinte, esse grupo ele é um grupo concurseiro seleto. Eles não aceitam fazer prova em qualquer dia, não. O sábado, para eles, é sagrado e eles enfrentam a lei para guardar o sábado, que é um direito, que nós temos a liberdade religiosa para isso. Na verdade, eles nem enfrentam a lei, Luciana. Na verdade, eles acabam buscando um direito que a Constituição Federal nos dá, que é de assegurar uma prestação alternativa para aqueles que têm alguma crença religiosa que vai ter conflito com algum edital ou com algum horário. Isso não só para os adventistas do sétimo dia. A Constituição assegura a liberdade religiosa para os cristãos como um todo. E isso é uma coisa que vem crescendo na história da humanidade. Liberdade religiosa é sinônimo de maturidade. Agora, você que está em casa, que está fazendo o seu concurso, busque a nossa assessoria, busque a assessoria da igreja, busque o diretor de liberdade religiosa da igreja local, que vai te levar até algum dos nossos escritórios locais. E nós temos hoje uma equipe para lhe auxiliar. Você não vai deixar de ter direitos por causa de dificuldades que você tenha com relação a algumas pessoas que não conhecem o dia sagrado que você segue. Isso. É importante deixar essa informação aqui, porque de repente tem algum jovem que está em casa sofrendo com algum concurso que foi marcado ao sábado, vestibular, e nós temos uma assessoria específica para isso. E às vezes nem buscam um fundamento correto, Luciana. E depois querem pedir a nossa ajuda quando esse processo está chegando nos tribunais superiores lá em Brasília. Aí a gente às vezes tem pouco o que fazer. Por isso que a gente pede que as pessoas nos procurem, vamos trabalhar em parceria, vamos trabalhar juntos, nós somos todos irmãos e queremos que todos usufruam dos benefícios da liberdade religiosa. Isso mesmo. E nesse benefício da liberdade religiosa é uma oportunidade de testemunhar, né? Viu quantos testemunhos de jovens que têm a oportunidade de mostrar Deus durante a execução da prova? Eu tenho tantos testemunhos que você nem imagina. Muitos testemunhos, inclusive de fiscais que se converteram porque viram aqueles adventistas que estavam aguardando o pôr do sol do sábado, ou seja, viram a fé deles. E nós temos muitos casos de pessoas que aguardaram para fazer após o pôr do sol e que passaram em primeiro lugar. Nós temos um caso desse, que passou em primeiro lugar mesmo aguardando o pôr do sol. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, sem Um dúvida versículo bíblico alguma. para quem está em casa. Bem-aventurado aqueles que creem e confiam no Senhor. Tá, ok, então. Você é testemunho vivo também? Sim, sou, claro. Também fiz concurso após o pôr do sol, vestibular, inclusive, e várias aulas que eu tinha na sexta-noite, eu consegui buscar a prestação alternativa para outros dias da semana. Manda um recado para o jovem que está em casa. Você que está em casa, que vai nesse momento pensar na sua carreira, pense em primeiro ser fiel. Se você começar sendo fiel, preste bem atenção, o sucesso é garantido. Seja fiel nesse momento da prova. Deus pode estar esperando alguma pessoa, algum colega, que você vai ser usado para tocar naquela pessoa naquele momento. Faça da sua carreira uma lembrança de fidelidade e não uma lembrança do dia em que você descumpriu os preceitos de Deus. A igreja está aqui para lhe auxiliar nisso, lhe auxiliar a ser fiel em tudo, inclusive com relação ao dia que nós conhecemos como o dia de Deus. Deus te abençoe. Muito bom, doutor Luide. Muito obrigada por sua participação Satisfação aqui, tá viu? com vocês aqui, viu? Dá um tchauzinho ali para os nossos telespectadores ali. Gente, um abração.